A paz do Senhor, lição de número 6, classes de jovens, lição para o dia 10 de agosto de 2025, justificados pela fé em Jesus Cristo, Romanos 1, 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Resumo da lição: Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não porque seguiu um conjunto de ritos. Então esta lição para a classe de jovens está muito boa e você, professor, deve observar que Paulo discorre a respeito da justificação pela fé e sai em defesa da doutrina que os gálatas receberam e depois, influenciados pelos judaizantes, trocaram por outra, erroneamente. Então, frise na aula que a verdadeira doutrina é quem molda o caráter cristão. Precisamos observar como Jesus falou, como os apóstolos ensinaram. Gálatas 3, de 1 a 11, nós temos o texto bíblico e vocês devem acompanhar aí em suas Bíblias para entender aqui a pré-aula. Veremos como a forma usada por Paulo surtiu efeito, porque ele discorreu a respeito da doutrina da justificação pela fé ali para com os irmãos da Galácia, chamado Gálatas. No capítulo anterior, ele havia defendido a sua mensagem e o seu apostolado. Desta vez, ele vai defender a doutrina que os Gálatas receberam e depois trocaram por outra de forma errônea, né? Errando o pensamento, errando a forma de ensino, foram enganados pelos falsos judeus, né? Vamos dizer assim, falsos cristãos que se intitulavam judaizantes. A fé estava sendo substituída pelo esforço humano. E isso é um retrocesso. A fé é um dom de Deus, não vem de nós para que ninguém se glorie. Aqui ele faz uma advertência para que comecemos certo e terminemos certo, porque se começar certo e terminar errado, perdeu tudo. Primeiro, o questionamento de Paulo. Ele disse: quem vos fascinou para desobedecer a Deus? Gálatas 1 e 1. Paulo se dirige aos crentes na introdução da carta como irmãos. Irmãos, quem vos fascinou? Insensatos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Aqueles irmãos estavam perdendo o juízo, deixando de lado critérios e ficando fascinados com uma outra doutrina. Eles foram ludibriados pelos falsos mestres que ensinaram outra doutrina. A palavra fascinação significa forte atração por algo ou por alguém. Paulo fez uma pergunta aos crentes da Galácia e o pensamento dele vale para os nossos dias também. Eis aqui uma questão. Paulo comenta que eles foram fascinados, enfeitiçados, para se tornarem desobedientes ao Evangelho. O inimigo trabalha para que as pessoas fiquem fascinadas por alguma coisa e se desviem da mensagem do Evangelho. São muitos ensinos que nesses últimos dias procuram deturpar a verdadeira doutrina. Começando certo e terminando errado. Por quê? Gálatas capítulo 3 e 3, Paulo pergunta: tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Os Gálatas receberam o Espírito de Deus, mas deixaram-se levar pela capacidade pessoal de agradá-lo, não pela fé, mas pela observância de preceitos judaicos. Então, observamos aqui as obras da lei contra a pregação da fé. Se é pela graça, não é por mérito e nem por homem, né, por obras, mas é pela graça de Deus. A pregação da fé alcançou os Gálatas e eles receberam tudo pela fé e pela graça de Deus. Agora, como estavam terminando pela carne, obedecendo à carne, querendo
agora fazer as coisas segundo a carne. Por meio da fé em Cristo, nós recebemos o perdão, temos um relacionamento restaurado com Deus, temos a presença do Espírito Santo dentro de nós e todas as bênçãos de Deus, incluindo o dom da vida eterna. Então, isso o inimigo sabe que nós temos pela fé. E ele vem com a artimanha para tentar burlar e fazer com que o cristão perca isso que recebeu de Deus. Nesta segunda parte, Paulo fala sobre o crente Abraão. A fim de reforçar seus argumentos, Paulo volta à origem lá do povo judeu e fala de Abraão. Observe, Paulo disse assim: irmãos Gálatas, certamente tiveram contato com a história de Abraão e ele procurou, através de Abraão, mostrar que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Era a forma mais adequada de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus. Abraão foi considerado justo porque foi um homem de fé. Creu e por isso saiu de Ur dos Caldeus obedecendo ao chamado de Deus e viveu uma vida de peregrinação na dependência divina. Por isso ele foi o nosso pai na fé. Deus irá justificar, ou Deus justifica todos pela fé, não pelas obras. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria um instrumento pelo qual os pecadores, tanto judeus quanto gentios, seriam declarados justos diante de Deus. O Eterno escolhera a fé e não as obras para justificar uma pessoa. As obras dependem do potencial e da vontade de cada um, e como cada ser humano não tem as mesmas condições que outro, surge uma injustiça, pois um poderia fazer mais obras e outros não. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. Isso não é bom. Então, Deus nos redimiu, Deus nos salvou, nos justificou pela fé. Por isso que está escrito: somos justificados pela fé, não pelas obras. Romanos capítulo 5. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A última parte da lição: a fé como fonte de vida, jovem. O justo viverá da fé. Aquele que não permanecer nessas coisas e procurar justificar-se de modo a praticar obras que venha a querer mostrar que pelas obras está fazendo a vontade de Deus. Claro que quem é salvo pratica boas obras, tem boas obras. Cristo nos ensinou a praticar o bem, fazer o bem, mas o justo viverá da fé, e a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 1:17, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A descendência de Abraão é Cristo e através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé. Pela fé. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Paulo cita Abacuque 2:4 para mostrar como uma pessoa é justificada pela fé e não pelas obras. O profeta Abacuque enfatiza que aquele que é justificado pela fé possui a verdadeira justiça interior, isto é, um relacionamento correto com Deus, com respeito ao caráter, às atitudes e ações, e também a capacidade de agir corretamente segundo os seus padrões, os padrões divinos. Todos podemos ser tentados a acrescentar alguma coisa ao Evangelho de Jesus. Podemos não fazer isso na doutrina, mas fazê-lo na nossa prática de vida, crendo em coisas e hábitos que vão contra a palavra de Deus. O Eterno espera que recebamos de Deus toda a armadura, todo o ensinamento para vivermos pela fé e não por vista, pela fé e não pelas obras. Paulo rechaça e ensina que os judaizantes estavam transtornando a sua mensagem.
ele pregava a salvação pela fé. Os judaizantes mostravam que a salvação precisava de acrescentar as obras da lei, as observâncias da lei. Então, o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa salvação. E que quando optamos por observar práticas que a Bíblia não diz, estamos acrescentando alguma coisa ao Evangelho. Então, nada pode ser acrescentado e também nada pode ser tirado. Justificados pela fé em Cristo Jesus é o tema, é o título de nossa lição. Romanos 1,17, para relembrarmos, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lembra no início aí, o resumo da lição? Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou e não por seguir um conjunto de ritos. A todos nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula, jovens. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, em Tua presença, aqui estamos, agradecidos por mais esta oportunidade. Ó Deus querido, pedimos a Tua bênção sobre todas as classes de jovens de nossas escolas bíblicas dominicais, que o Senhor abençoe de forma especial, edificando, libertando vidas, curando, e que o Senhor possa operar sinais e maravilhas todos os dias, fortificando e edificando a Tua igreja e abençoando nossa juventude. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.